30. Reliazwit capítulo 175 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O princípio da fabricação do balão de ar quente era simples. As únicas coisas que dificultavam o processo eram encontrar o material certo para a combustão e o produto utilizado para fabricar o balão. Por exemplo, se o balão de ar quente fosse aquecido com lenha ou carvão vegetal, ele não poderia voar por longas distâncias. O certo seria um recipiente com gás comprimido, o que faria o balão ter uma melhor eficiência. Esse é um dos motivos que fez as pessoas escolherem fabricar balões de hidrogênio indirigíveis para combates, mesmo quando a humanidade já dominava a tecnologia para fabricar balões de ar quente. Roland desistiu dessa ideia e preferiu contar com Anna para fazer o trabalho de aquecimento. Já quanto ao material para a fabricação do balão em si, era necessário que ele fosse leve e bastante resistente. Essa parte foi fácil para Roland resolver, pois como um engenheiro mecânico, ele se lembrava de como os primeiros balões eram feitos. Ele utilizou 3 camadas para fazer o balão, com a camada mais resistente por fora, pele de gado no meio e uma fina camada de algodão na parte de dentro. Quando as 3 camadas foram coladas, além de formar um balão impermeável, também era bastante resistente aos ataques dos pássaros. Roland esticou a parte inferior do balão de ar quente de modo que Anna pudesse colocar sua chama negra no interior para aquecê-la. A temperatura da chama negra era praticamente a mesma do fogo comum, de modo que fez o balão se expandir rapidamente, fazendo com que o tecido se esticasse e aparecesse várias rugas. Como o balão de ar quente precisava levar Roland e Anna, o seu diâmetro era de 5 metros. Levou quase uma semana e 12 bois para conseguir terminá-lo. Se Roland não fosse o Lorde da Vila, ele não conseguiria dinheiro para bancar um brinquedo tão caro e excêntrico. Então o balão de ar quente utiliza o ar quente para deixá-lo mais leve que o ar e poder flutuar? Anna perguntou. Eu me lembro de ter lido naquele livro uma vez de que o ar quente sempre sobe. Sim, é um fenômeno natural. O ar quente sobe e o ar frio desce. Para explicar isto do ponto de vista da teoria das partículas é bastante simples. As partículas no ar quente se movem mais rápido e acelera o processo de difusão. 1. O volume do ar se torna maior e a densidade menor. Logo, o ar fica mais leve do que o ar ao redor e acaba subindo. Após sua explicação, exceto Anna, tanto Maggie, quanto Raio e Rouxinol estavam com expressões confusas no rosto, como se não tivessem entendido nada. Roland lamentava interiormente o quão importante era o talento e a curiosidade para compreender estes conceitos. Conforme o balão de ar quente se expandia e começava a subir, as cordas que estavam presas ao cesto se esticavam cada vez mais e começaram a querer levantar voo. Roland foi o primeiro a saltar para o cesto. Depois ele ajudou Anna a subir também. Eu ainda estou um pouco preocupada. Rouxinol disse ansiosamente, porque o senhor não me deixa testar primeiro. Confie em mim. Vai ficar tudo bem. Roland riu. Além disso, Raio está aqui se acontecer alguma coisa. Eu vou cuidar deles. Não se preocupe. Raio disse com a mão em seu peito. E eu também, Pru. Aproveitando a fala e a postura de Raio, Magia também deu um tapinha no peito. O balão de ar quente preso no cesto pelas cordas de cânhamo lentamente começou a subir e saiu do chão ainda meio desestabilizado. Entretanto, não muito tempo depois, o balão pegou uma certa altura e Roland e Anna, no cesto, bem como Raio e Magia começaram a voar por cima do castelo, podendo ter uma visão completa do alto de toda a vila fronteiriça na frente deles. Para Roland, que já esteve em diversos arranha-céus, o cenário não era particularmente extraordinário. Mas foi uma experiência totalmente nova para Anna. Ela se inclinou sobre o cesto, com uma mão no braço de Roland, e colocou a cabeça para fora. Ela olhou ao redor bastante animada, mas também um pouco nervosa e sem fôlego. Foi a primeira vez que Roland viu Anna dessa maneira. Era natural ter um ligeiro medo de altura para alguém que nunca tinha voado no céu. Contudo, o cesto estava preso por uma corda que estava bem firme no chão, a fim de evitar que o balão voasse à deriva. A corda tinha aproximadamente 50 metros de comprimento, o que equivale a 15 ou 16 andares de altura no antigo mundo de Roland. Ele pediu a Anna para diminuir o aquecimento, a fim de fazer o balão ficar planando no ar, sem estressar demais a corda. Depois de perceber que o balão estava voando pacificamente e não estava mais subindo, Raio ficou aliviado e começou a brincar de pega-pega com Magie. Lá de cima, Anna e Roland podiam ver tudo, desde o telhado do castelo, a parte da vila que estava em construção,
o rio vermelho que fluía do oeste para o leste, e as fazendas pintadas de amarelo na beira do rio. Como você está se sentindo? Roland perguntou com um sorriso depois que ele esperou Ana relaxar um pouco. Ela estava muito excitada. Obrigado pelo seu presente. Então, agora eu também posso voar alto assim. Você pode voar ainda mais alto. Roland se sentou e encostou as costas no cesto. Se a corda for longa o suficiente, não será nenhum problema voar 10 vezes mais alto do que isso. Contudo, quanto mais subirmos, mais fortes serão as correntes de ar e isso pode abalar a nossa segurança. Além disso, este balão é apenas um protótipo. Quando fizermos o motor a pistão mais tarde, todo o povo da vila poderá voar mais alto e mais rápido do que as aves. No futuro, ele se virou para o céu azul e continuou o traço. As pessoas podem até mesmo voar para o espaço infinito. Ana aprendeu a respiração. Havia um brilho e uma exaltação em seus olhos. Roland se divertiu com isso. Eu não posso prometer que nós poderemos voar para o espaço exterior, mas quando fizermos o motor a pistão, eu acho que eu posso prometer que até mesmo os plebeus poderão voar enquanto eu estiver vivo. Com a ajuda de Ana, fabricar este motor não seria nenhum problema. O que ele precisava se concentrar era nos materiais. Ele poderia usar ferro de qualidade ruim para fabricar um motor a vapor e ferro fundido para o canhão. Utilizar o aço fabricado pela chama negra para fabricar pistolas também não era um problema, mas definitivamente, ele precisava de ferro fundido, bem como aço e alumínio da mais alta qualidade para fazer um motor de combustão interna. E tudo isso é por sua causa. Sim, é por sua causa que Vila Fronteiriça pode ser tão próspera hoje, senhorita Ana. Ana ficou surpresa ao ouvir suas palavras. Depois de um tempo, ela se inclinou para mais perto dele e sussurrou: minha mãe morreu em um incêndio, mas ao invés de eu morrer queimada, eu me tornei uma bruxa. Durante muito tempo, eu pensei que foi o meu despertar que matou a minha mãe. Quando eu estava na prisão, eu pensei que poderia obter um fim digno se eu morresse lá, mas você me salvou e me ensinou a usar o meu poder. Eu nunca pensei que meu fogo pudesse ser tão útil além de queimar coisas e causar miséria. Depois de uma pausa, Ana continuou: eu pensava que deveria ser grata a você para sempre, mas percebi que mudei um pouco. Às vezes, eu até fico um pouco deprimida quando eu penso sobre isso. Eu quero mais. Ela se inclinou sobre o ombro de Roland. Mesmo se eu continuar desse jeito, você ainda vai me contratar. Seus olhos azuis estavam brilhando e sua respiração no rosto de Roland fazia sua pele arder. Ele podia sentir a suavidade de seu corpo e seu batimento cardíaco rápido através de suas roupas finas. Mesmo assim, Ana não evitou seu olhar. Ela era apaixonada e direta sempre que Rouxinol não estava por perto. Raio e magia estão. Antes que Roland pudesse terminar, Ana o beijou, impedindo-o de falar qualquer coisa. Roland engasgou levemente e respirou fundo depois que seus lábios se separaram. Senhorita Ana, eu vou contratar você para sempre. Desta vez, foi Roland quem tomou a iniciativa de beijá-la, segurando-a em seus braços. 2. Hã? Espera um pouco. Magia parou em pleno ar depois de brincar com Raio por um tempo, olhando para o cesto vazio. Eles se foram. Raio inclinou a cabeça e deu uma olhada. Não se preocupe, eles estão apenas sentados. É por isso que você não pode ver eles agora. Mas eles não querem ver a paisagem fora do cesto. Eles podem ver a paisagem a qualquer momento, mas oportunidades como esta são raras. Oportunidade? Magia estremeceu suas asas e pousou no ombro de Raio. Eu realmente não entendo. Devemos ir ver como eles estão. Não. Raio segurou Magia nos braços. Esta é uma cerimônia sagrada que não pode ser interrompida. Você vai entender no futuro. Quando acontecem estas coisas, você deve fingir que não viu nada. Isso é o que o maior explorador do mundo, meu querido pai, disse para mim uma vez. Raio jogou Magia e segurou sua cintura com uma mão. Agora pode correr, pois é minha vez de pegar você. Release-It capítulo 176. Após ficar suspenso no ar por mais ou menos uma hora, o balão de ar quente aterrissou lentamente no quintal do castelo. O balão de ar quente chamou a atenção de todas as bruxas após aterrissar. Antes, somente Rouxinol estava ali sozinha esperando por eles, mas agora quase todas as bruxas da União estavam ali. Até mesmo Pergaminho, que estava na prefeitura trabalhando, veio correndo ver o que estava acontecendo. Ela olhou para o céu preocupada após saber o que estava se passando, temendo que o balão de ar quente pudesse cair do céu. Pergaminho e Andy se aproximaram de Roland assim que ele saiu do cesto.
admoestando ele para não correr riscos. Depois de apaziguar um pouco as duas, o príncipe sabiamente mudou de assunto para o balão. Rouxinol achou tudo isso um pouco engraçado e quando ela estava prestes a ir receber Roland, ela ficou parada no chão, sem se mexer. Ela viu Roland ajudando Ana a sair do cesto. Seus olhos azuis estavam brilhantes, um sorriso desabrochou em seu rosto e havia um leve rubor em suas bochechas. Um grampo de cabelo brilhante estava cuidadosamente prendendo a franja de seu cabelo para o lado. Rouxinol se lembrou que este grampo de cabelo provavelmente foi feito do lingote de prata que Roland tinha pego vários dias atrás, quando ele estava instruindo os ferreiros a operar aquelas máquinas grandes. Será que Sua Alteza fez pessoalmente esse grampo de cabelo? Rouxinol pensou. Por outro lado, as outras bruxas estavam ansiosas, pedindo para dar um passeio no balão de ar quente. Não muito tempo depois, o balão se expandiu novamente, dessa vez levando Ana e Nana. Rouxinol ficou longe da multidão, observando o balão de ar quente ficar menor e menor em estado de choque. Em sua mente só havia aquela imagem do sorriso doce de Ana. Geralmente, Ana era calma e inexpressiva. Logo, este tipo de expressão era bastante rara de ver em seu rosto. Rouxinol estava muito familiarizada com essa expressão quando ela estava viajando com a Associação Cooperativa das Bruxas. Ela sabia o que significava. Roland, obviamente, não foi apenas apreciar a bela paisagem com Ana no balão de ar quente. Com raio e magia ao redor, eles não fariam, mas era difícil suprimir essa ideia, assim que apareceu em sua mente. Ela sentiu como se houvesse um buraco dentro de seu coração e uma mão apertando sua garganta. Apesar de ter decidido aceitar isso em seu coração de forma resoluta, Rouxinol descobriu que era muito mais fácil falar do que cumprir. Vendo que todo mundo estava feliz e o burburinho não parava, sua mente ficou totalmente em branco. Então, ela foi até um canto e sentou com as costas na parede. O balão de ar quente desceu novamente. Ramos aproveitou a oportunidade e subiu dessa vez, assim que Nana desceu do cesto. Roland já tinha ido embora quando Rouxinol voltou a si. Depois de ouvir Pergaminho, ele deve ter ido voltar ao trabalho. Rouxinol pensou. Ela deveria segui-lo como sempre fazia, mas quando ela se levantou, Rouxinol sentiu que era difícil para ela dar um passo adiante. Ela realmente não sabia como enfrentar Roland neste momento, mesmo sabendo que ele não poderia vê-la em seu mundo de névoa. Entretanto, Rouxinol sabia claramente que ela iria se sentir pior vendo como ele estava feliz. O balão de ar quente subiu e desceu muitas vezes. Depois que todas se cansaram dele, Wendy foi até Rouxinol. Por que você está aqui? Não quer passear no balão? É fantástico voar no céu e ver a vila do alto. Se havia alguém mais difícil do que Roland para Rouxinol encarar, esse alguém era Ana. Rouxinol rapidamente se levantou. Não, eu não posso. Eu preciso voltar ao escritório agora. Rouxinol disse e entrou na névoa. Antes que Rouxinol pudesse ir um pouco longe, ela percebeu que foi bastante estranho o fato de ela ter usado sua habilidade ali no quintal do castelo. Quando ela olhou para trás, ela viu Wendy ainda parada no lugar, com um olhar confuso. Mesmo assim, Rouxinol cerrou os dentes e foi embora rapidamente. Rouxinol voltou para o seu quarto após o jantar e se jogou na cama. Ela esteve no escritório o resto do dia, mas em nenhum momento ela saiu da névoa. Quando Roland a chamou pelo nome, ela apenas deu um tapinha em suas costas para mostrar que estava presente. Roland até tentou oferecer o seu peixe seco favorito sobre a mesa de Mogno, mas Rouxinol ainda assim não apareceu. Em meio a estes pensamentos, Wendy entrou no quarto, fechando a porta. O que está errado? Você está bem? Eu vi você ficar sentada lá sozinha quando todas nós estávamos tão animadas com o balão de ar quente. Não é nada. Rouxinol disse e virou o rosto. Eu não acredito em você. Você está com alguma coisa na cabeça. Wendy sentou-se ao lado da cama e trouxe Rouxinol para perto de si, olhando para ela por um tempo. Achei que você estivesse disposta a compartilhar todos os seus problemas comigo. Fechando os olhos, Rouxinol ficou em silêncio por um longo tempo. É a Ana. Ana? Rouxinol não queria falar nada porque ela se sentia mesquinha falando sobre isso. Afinal, Ana foi a primeira bruxa que Roland conheceu, e não ela. Mesmo assim, Rouxinol sentia que se não falasse nada, o peso em seus ombros só aumentaria, a ponto de sufocá-la. E para piorar esse sentimento, Wendy sempre lhe ajudou quando ela estava na associação. Sempre que Rouxinol estava confusa, a primeira pessoa que ela procurava era Wendy, e Wendy nunca falhou com ela antes. Depois de considerar todas estas coisas,
Rouxinol pegou nas mãos de Wendy e contou tudo o que estava em seu coração. Wendy suspirou depois de ouvir sua explicação. Tudo bem que a Ana não entende a gravidade da situação, mas por que você insiste? Eu já avisei a você uma vez que Roland Wimbledon não pode se casar com uma bruxa. Ele será um rei e precisa de herdeiros para herdar o seu reino. Basta olhar para esta simples perspectiva para saber que ele não vai querer casar com uma bruxa. Ele vai. O que? Wendy ficou chocada. Sua Alteza Roland vai se casar com uma bruxa. Rouxinol abriu os olhos, falando cada palavra lentamente. Ele mesmo disse isso. Em primeiro lugar, Rouxinol queria manter isso em seu coração, mas ela não podia mais suportar a sensação de não ser compreendida. Wendy parecia assustada com o que ouviu. Depois de um longo silêncio, ela perguntou com uma careta: tem certeza? Sim, é verdade. Rouxinol repetiu toda a conversa entre Roland e Pergaminho naquela noite. Quando Pergaminho perguntou se ele se casaria com uma bruxa, ele respondeu que sim. Por que não? Você conhece bem a minha habilidade que eu posso dizer quando uma pessoa está mentindo ou não. Eu sei que ele disse a verdade quando falou isso. Wendy agarrou Rouxinol pelos braços. Lembre-se, você não deve contar a ninguém sobre isso, nem mesmo para as irmãs da associação. Por quê? Roland está destinado a se tornar o rei do reino de Castelo Cinza. Se ele não puder ter herdeiros, o que isso irá significar para ele no futuro? Mesmo sem a oposição da igreja, os nobres locais não iriam apoiar tal rei. Você deve manter isso em segredo e nunca contar a ninguém sobre isso. A única coisa que você precisa fazer é manter ele seguro. Não se esqueça que o destino de todas nós e nossas outras irmãs estão nas mãos e no fato de Roland ser rei. Rouxinol assentiu com a cabeça. Depois de ponderar por um momento, Wendy continuou: agora, quanto ao que está incomodando você, você quer ser a rainha dele ou simplesmente estar para sempre ao lado de Sua Alteza? É claro que eu quero ficar ao lado dele. Rouxinol respondeu sem hesitação. E você já não está ao lado dele agora. Wendy riu. Só pode haver uma rainha, mas quando ele ascender ao trono, ele ainda vai precisar de sua proteção. Você sabe o que eu quero dizer? Rouxinol piscou. Ela não respondeu. Portanto, não é difícil que você fique junto com ele para sempre, mas é difícil aceitar isso por conta própria, sendo uma escolha única e exclusivamente sua. Wendy abriu a mão, continuando: se você não puder aceitar isso, você tem duas escolhas. Ou você se afasta dele ou dá um passo à frente e se esforce para ser a sua rainha. Agora, para essa pergunta, somente você sabe a resposta. Na manhã seguinte, Roland entrou no escritório, bocejando. Quando ele abriu a gaveta, o peixe seco salgado que ele tinha guardado, já havia sumido. Release capítulo 177. Na câmara secreta da Catedral de Hermes, a cadeira do Papa ainda estava vazia. Entretanto, 3 arcebispos estavam sentados em uma linha. Como de costume, Mine começou a conversa. Ouvi dizer que alguns conflitos estão sendo deflagrados no reino de Inverno Eterno. O exército do julgamento que está de guarnição em Inverno Eterno está lidando com isso. Coburn, o sumo sacerdote, é o comandante. Typhon respondeu. E o que exatamente está acontecendo? É tudo por causa da escória que foi introduzida na igreja. Éter sibilou. Depois que a rainha foi decapitada, os nobres se uniram à igreja em enxames e acabaram ocupando posições no alto escalão. Tudo isso foi causado pelo seu plano, Lord Mine. Os guardas da cidade fecharam os olhos quando os nobres saquearam a cidade, tudo em nome da caça às bruxas, provocando diversas pessoas e causando motins. Não era meu plano, Lady Éter. Mine disse com tristeza, foi a vontade do sumo pontífice. Desta forma, nós vamos ser capazes de assumir todo o reino no menor tempo possível, em vez de perder tempo contestando com os nobres. Aliás, devo dizer que este plano tem gerado um grande número de pessoas capazes, e elas podem nos oferecer grande ajuda. Quanto àqueles incapazes que não possuem direito algum à sucessão na aristocracia, sua linhagem será apagada em uma única geração. Bem, como o senhor evocou o nome do sumo pontífice, não tenho mais nada a declarar. Éter deu de ombros, mas, por favor, deixe-me lidar com os infratores que estão manchando nossa reputação. Mine virou para olhar para o arcebispo Typhon, que ponderou e disse: eu sugiro que em vez de puni-los agora, o melhor a se fazer é deter os infratores depois que essa agitação toda passar. Os nobres ainda precisam oficializar a união com a igreja. Se nós aplicarmos uma punição aos nobres agora, poderemos criar pânico entre eles e atrasar os nossos planos.
Não, Elter gritou, batendo o punho na mesa. Regras são regras e não podem ser violadas. Qualquer saque feito em nome da igreja não pode ser poupado. Eu sou a responsável pela lei e julgamento. Devemos pensar além de nós mesmos neste momento, Typhon disse. É exatamente o que quero dizer. Elter interrompeu. Não se esqueça de como nós construímos a reputação de justiça no reino de inverno eterno. Se não punirmos toda essa escória severamente agora, vamos perder nossa reputação infiéis em inferno eterno. A fundação da igreja é o povo, não os nobres. Se você discordar de mim, eu vou solicitar a instrução do sumo pontífice. O Papa não tem tempo para este tipo de caso, e tampouco a fundação da igreja é o povo, mas está sob a égide da força e do poder de quem a construiu. Mine suspirou, estendendo a mão e sinalizando a Typhon para se acalmar. Que tal deixar o sumo sacerdote Kuburn levá-los para a nova cidade sagrada para o julgamento? Não há necessidade. Eu mesmo irei cuidar disso. Eater disse, eu já terminei meu trabalho aqui e vou estar de volta em 2 ou 3 meses. Quanto ao local do julgamento, naturalmente, quanto mais participantes, melhor. Por isso, creio que a cidade real de inverno eterno deve ser o local mais apropriado. Você tem certeza? Mine franziu a testa. Agora que nós não temos nenhum comandante extra para acompanhar a senhorita, será bastante perigoso caso encontre uma extraordinária pelo caminho. Podemos encontrar uma extraordinária em qualquer lugar. Eater disse com um tom de desaprovação. Uma equipe de guerreiros do exército do julgamento é o suficiente para mim. Se insiste. Mine queria mudar de assunto. Eu tenho mais notícias. Algo inesperado aconteceu na Batalha do Castelo do Dente Quebrado no Reino de Coração de Lobo. Perdemos mais de 20 homens do exército da punição divina e mais de 100 guerreiros do exército do julgamento. E o que é pior, nós ainda não tomamos o castelo. Mais de 20 homens do exército da punição divina. Typhon disse, olhando para Mine. Quem era o regente? Era Bel, e ela está morta. A regente morreu? Parece que eles encontraram algo muito forte. Eater disse com interesse, o Lord Obrian deve estar muito irritado por ter perdido tantos homens em uma única batalha. Não podemos culpá-lo. O Castelo do Dente Quebrado está inserido em uma topografia única, bastante vantajosa para seus defensores. Eles construíram um portão entre as colinas com uma altura de cerca de 10 metros. Eles destruíram a ponte de madeira em frente ao portão com antecedência e tiveram a ajuda de um alquimista que inventou algumas coisas exclusivas para eles. Mine explicou. Além disso, o relato diz que logo que o exército subiu a escada colocada contra a parede exterior, eles foram atingidos por chamas estranhas. Sólidos brancos estavam sendo atirados por canos postos no portão antes da fumaça subir e eles pegarem fogo. A chama foi capaz de aderir ao corpo humano, e por ser inextinguível, ela queimou os corpos de todos os guerreiros até virar as cinzas. Atualmente, eles estão fazendo contatos com os fiéis na cidade para ver se conseguem entrar em conluio. Tenho certeza que os fiéis na cidade devem ter sido assassinados. Eater franziu os lábios. Devemos enviar mais homens para consumir o fogo se quisermos romper a muralha. Essa é a coisa certa a se fazer. Eu nunca soube que um alquimista poderia preparar seus itens em grande escala. Quanto mais homens enviarmos para consumir o fogo deles, menos eles terão. Esses homens que você disse são os guerreiros do exército da punição divina. Typhon gritou com raiva, estremecendo sua barba. Você tem ideia do quão difícil é encanar um guerreiro do exército da punição divina? E mesmo após todos estes esforços, ainda não temos nem 1000 deles. O que nós teremos para resistir aos meses dos demônios se nós perdermos metade do nosso exército para unir o continente? E sem mencionar nos demônios logo após. Parem de lutar. Mine disse. Minha intenção em contar esta notícia não é provocar uma briga entre nós. Temos de admitir que, mais do que nunca, a igreja precisa de mais guerreiros do exército da punição divina. Agora que a igreja tomou o reino de inverno eterno, uma coisa que sempre fazíamos nas sombras, pode ser feita agora às claras e da maneira correta. Nós costumávamos entregar sementes todos os anos, mas agora, eu estou solicitando mais entregas. Como a duração da primavera tornou-se irregular por causa dos meses dos demônios, a entrega das sementes para a cidade sagrada tem que começar no verão. Devemos garantir a entrega a cada temporada. Assim, as cerimônias de encarnação irão aumentar para 3 vezes ao ano. Lord Typhon, você será o responsável por isso. Mas não existem tantos órfãos e bebês. O arcebispo mais velho disse, tocando sua barba, nem todas as pessoas vão abandonar seus filhos em prol da igreja.
O Senhor precisa descobrir uma maneira de conseguir mais filhos. As raízes da igreja em inverno eterno são as mais antigas e desenvolveu o maior número de fiéis. Se não pudermos obter uma melhor mão de obra nesta terra, o que será de nós nos outros 3 reinos? Nunca se esqueça, o exército do julgamento e o exército da punição divina são as únicas coisas que temos disponíveis para acabar com a resistência enquanto estivermos no caminho para a unificação do continente. Eu acho que nós temos as pessoas que precisamos. E até levantou seus lábios. Existem tantas crianças perdidas nas ruas quanto gatos e cachorros vira-latas. Além disso, ouvi dizer que existe uma rua proibida dos ratos que recrutam as crianças e treinam elas como bandidos, contrabandistas ou bodes expiatórios. Os nobres podem oferecer abrigo aos ratos antes de eliminarmos eles. Graças ao Lord Mine que trouxe os nobres para dentro da igreja, ninguém vai abrigar esses ratos agora. Se enviarmos o exército do julgamento para esmagar as gangues do submundo de uma vez por todas, eu tenho certeza que o Senhor terá um monte de crianças. Enquanto isso, eliminar a escória irá nos ajudar a construir uma boa impressão na mente das pessoas, bem como intimidar os nobres. É uma boa iniciativa que vai matar 3 coelhos com uma cajadada só, os senhores não acham? Mine achou esta ideia excelente. Não importa o quão extrema e ater pudesse ser, ela era sempre a primeira a vir com soluções para os problemas, com exceção de algumas palavras que precisavam ser ignoradas deliberadamente. Faça como a Lady Ether sugeriu. Em todo caso, devemos tomar todo o reino de Coração de Lobo antes do outono. Depois disso, além da guarnição do exército do julgamento que é necessário para preservar a ordem no reino, os guerreiros deverão voltar para Hermes, a fim de defender a cidade durante os meses dos demônios. O inimigo será mais forte que da última vez. Typhon parecia relutante, mas finalmente concordou. Só não me culpe quando os nobres, cujos interesses foram lesados, começarem a protestar contra nós. Além disso, assim que o Reino do Alvorecer notou o que estava acontecendo no país vizinho, as igrejas de muitas cidades tornaram-se alvos. Em algumas áreas, as igrejas foram até mesmo saqueadas e queimadas. Sugiro organizarmos para que os fiéis evacuem o mais rápido possível do Reino do Alvorecer para não perderem a vida neste conflito. Não, eles têm de resistir até o fim. Mine negou. Quanto mais fiéis forem sacrificados, mais justificativa teremos para retaliar depois. Isto não será um desperdício, mas sim, a fagulha para um grande incêndio. Se nós evacuarmos nosso povo dos reinos onde não temos muitos fiéis e nossa raiz não é profundo o suficiente, a igreja lá se tornará cada vez mais fraca. Tudo bem, eu estou apenas identificando possíveis problemas. Typhon deu de ombros. O último é o reino de Castelo Cinza. Leia por si mesmo. Ele puxou um pergaminho e jogou-o para Mine. Mine abriu e leu o pergaminho. Era uma carta de Garcia Wimbledon, rainha do Porto de Água Clara. Ele franziu a testa. Ela enforcou o padre Decker. E jogou os fiéis para os peixes. A igreja foi demolida também. Acho que ela descobriu o efeito colateral das pílulas. Ether bateu as mãos e disse, há quanto tempo eu venho dizendo que se alguém tomar as pílulas constantemente, ainda assim o efeito será cada vez menor até essa pessoa morrer de febre e fraqueza. Parece uma excelente arma para destruirmos o inimigo, mas assim que o efeito surge, o inimigo terá a oportunidade de compreender o planejamento da igreja. E o que é pior, houve relatos anteriores de que o exército de Garcia não tomou a pílula. Ela deu as pílulas para os bárbaros do extremo sul. Menos de 1000 de seus homens tomaram as pílulas. Ela nos acusa por sua perda. Mine deixou o pergaminho na mesa. Que ridículo. Como ela poderia se tornar a rainha do Porto de Água Clara sem o apoio da igreja? Onde está Timothy Wimbledon? Por que ele não marchou sobre o território sul quando recebeu nossas pílulas? Atualmente, ele está envolvido na pilhagem da região norte. A razão que ele nos deu foi que ele tem que parar a rebelião na região norte, no caso de sua defesa se tornar instável. Suponho que isso signifique tomar as terras dos nobres do norte antes de ir para a batalha final contra Garcia. Typhon respondeu, eu não tenho certeza se o novo rei irá marchar diretamente para a região oeste quando ele assumir a região norte. Eleazarite capítulo 178. Atualmente, Timothy Wimbledon está envolvido na pilhagem da região norte. A razão que ele nos deu foi que ele tem que parar a rebelião na região norte, no caso de sua defesa se tornar instável. Suponho que isso signifique tomar as terras dos nobres do norte antes de ir para a batalha final contra Garcia.
Typhon respondeu, eu não tenho certeza se o novo rei irá marchar diretamente para a região oeste quando ele assumir a região norte. Ah! Eater riu. É improvável que um peão faça exatamente o que foi ordenado. Desde que ele mantenha o propósito como nós o instruímos, vamos deixá-lo agir à sua maneira, o que significa que, enquanto eles continuarem perdendo homens em guerra, nós não nos importaremos para onde o exército deles marchar. De qualquer forma, já que Castelo Cinza é o último reino para atacar em nosso plano, ainda há tempo para que eles lutam entre si. Roland Wimbledon não recusou nossas pílulas da última vez? Agora, poderíamos deixar Timothy colocar mais pressão sobre a região oeste e, em seguida, talvez ele aceite nossas pílulas. Ainda assim, Mine não gostou que a Rainha de Água Clara tenha se voltado contra a igreja abertamente. Afinal, ele escolheu pessoalmente este peão. Se Timothy escolher não marchar contra Garcia e ficar em seu castelo governando o reino de Castelo Cinza, o decreto real de seleção da coroa não terá o efeito planejado. Parece que terei que tomar outras atitudes. Mine pensou. Nós não vamos tomar uma decisão às pressas sobre os assuntos da região oeste, até recebermos as informações de nossos mensageiros. Mine disse, e isso é tudo por hoje. Por favor, certifiquem-se para que tudo ocorra conforme o planejado. Agora eu tenho outras responsabilidades a cumprir no castelo subterrâneo de Hermes. Oh, sim. Eater disse, como se algo lhe viesse à mente. É hoje o dia da encarnação. Quantas pessoas se candidataram para participar da cerimônia de encarnação? É confidencial. Mine levantou-se e saiu da câmara secreta sem olhar para trás. Depois de caminhar em uma escada longa e suspensa até o fundo da caverna, o arcebispo Mine cruzou as pedras brancas, que eram tão elegantes quanto espelhos, indo para as profundezas do castelo subterrâneo. Ao contrário de sua tranquilidade habitual, o escritório parecia bastante ocupado hoje. Um grupo de homens do exército do julgamento que tinha passado no exame estavam esperando fora do escritório. Como a maioria deles estavam aqui pela primeira vez, todos eles olhavam ao redor com curiosidade. Assim que eles viram Mine, todos colocaram suas mãos no peito, com seus punhos cerrados em reverência. Senhor arcebispo. Ele sorriu e acenou de volta. O exército do julgamento era feito dos guerreiros de elite da igreja, que eram muito leais a Deus e estavam dispostos a se sacrificar. Apesar do fato de os candidatos souberem antes de participar da cerimônia que a encarnação do exército da punição divina nem sempre tinha sucesso, eles ainda estavam dispostos a dedicar suas vidas a esta grande honra. Enquanto os guerreiros observavam com reverência, Mine passou o terceiro obstáculo e chegou à área secreta principal, onde os guardas do Papa estavam esperando. Eles se curvaram a ele antes de empurrar a grande porta de metal por trás deles. Mine seguiu os guardas para dentro da câmara. A partir dali o coração do castelo subterrâneo de Hermes começava, e todas as pesquisas e descobertas da igreja em todos estes anos foram realizadas ali. Sem uma tocha acesa na área secreta principal, de repente Mine não conseguia ver nada além da escuridão. Depois de se adaptar um pouco à escuridão, ele notou um estreito corredor à sua frente. A parede e o telhado do corredor eram forjados com ferro, e ambos os lados da parede estavam decorados com pedras fluorescentes. Este tipo único de pedra também era uma pedra da retaliação divina, mas adquiria um brilho fluorescente depois de ser manchada com o sangue de bestas demoníacas. Uma cela estava posta no fim do corredor, como uma gaiola. Quando entraram na cela, os guardas puxaram a engrenagem para baixo. As correntes acima deles emitiam um ruído de fricção, que parecia particularmente duro no corredor silencioso. Acompanhado pelo som, a cela desceu lentamente para dentro de um buraco no solo. De repente, Mine viu a luz. Um espaço subterrâneo que era extremamente espaçoso apareceu em sua vista. Não importa quantas vezes ele tenha visto esta cena surpreendente, ele sempre sentia uma sensação de pequenez. Logicamente, uma caverna profundamente enterrada no subsolo deve ser escura, mas isso não era o caso deste lugar, pois toda a caverna era iluminada pelo brilho das pedras da retaliação divina. Uma imensa pedra parecia ser inúmeros prismas que se levantavam da terra, formando diversos agrupamentos de cristais. Até o menor dos cristais era grosso como o tronco de um ser humano, e o maior deles precisaria de 10 pessoas para abraçá-lo. Além disso, estes cristais possuíam vários tamanhos diferentes. O mais alto podia tocar o telhado e ser ainda maior do que a alta torre na Catedral de Hermes. As pedras possuíam diversas cores. O agrupamento mais denso de pedras da retaliação divina era de uma cor lavanda.
Outros agrupamentos de cristais perto deste tinham cores que variavam do azul escuro à luz verde. Os mais pequenos eram brancos, e os cristais mais novos ainda rentes ao solo eram quase transparentes. As pedras da retaliação divina da cor roxa brilhavam mais conspicuamente, especialmente a mais alta que a Torre Hermes. Com um brilho próximo da lua cheia, esta pedra única contribuía com a maior parte da luz, de modo que, mesmo sem uma tocha na caverna, as pessoas podiam ver vagamente o chão. Sendo afetado por tantas pedras da retaliação divina, o poder mágico era incapaz de funcionar na região interna da encosta. E as pedras que a igreja vendia também eram minadas a partir deste lugar. O espaço da caverna era grande o suficiente para acomodar 5 ou 6 catedrais de Hermes, e eles realmente tinham construído uma estrutura que era exatamente a mesma que a catedral, que foi nomeado o templo secreto principal. No entanto, parecia muito mais velho do que a igreja que ficava no topo da colina. Mine, que agora estava na cela, que mais parecia uma gaiola enquanto descia, podia ver o portão de ferro preto na parede da caverna por trás do templo, o que levava ao sopé do Monte Hermes, conectando-se com a antiga cidade sagrada. Em certo sentido, o antigo edifício era o verdadeiro corpo do castelo subterrâneo de Hermes, e muito antes da criação da nova cidade sagrada, que tinha criado raízes aqui. Demorou quase 8 minutos para a cela pousar. Mine saiu e preparou-se antes de seguir os guardas até o templo. A cerimônia de encarnação seria realizada no salão no primeiro andar. Depois de entrar no salão, o arcebispo sentiu que a luz que tinha voltado para o mundo em torno dele já não era azul-violeta, mas alaranjado, devido a milhares de velas. Estas velas estavam acima dele, em um candelabro do tipo torre. Os diversos castiçais que estavam em volta do salão, evocavam a imagem de milhares de estrelas brilhando no alto. Graças ao fogo das velas, o frio dentro do salão havia diminuído consideravelmente. O homem que estava parado entre os 2 altares da encarnação era o supremo líder da igreja, o Papa Obrien, que estava usando um belíssimo manto vermelho ornado em ouro, e uma coroa de ouro cheia de joias na cabeça. Neste momento, ele estava concentrado na verificação dos aparelhos da encarnação para fazer a preparação final para a cerimônia. Sumo Pontífice. Mine se aproximou e se ajoelhou diante de Obrien, beijando sua mão. Levanta-te, rapaz. A voz do Papa era rouca e lenta. Não há ninguém aqui além dos guardas. Não há necessidade de seguir as restrições da etiqueta. Como quiser. Mine se levantou e quando ele olhou para sua santidade, ele ficou chocado com seu olhar. Ele parecia muito mais velho do que da última vez que se encontraram. Seu rosto estava cheio de rugas profundas e sua pele parecia de um branco pouco saudável, bastante flácida e maçante. As manchas densamente pontilhadas eram particularmente atraentes. Quando o arcebispo viu isso, seus olhos ficaram marejados. O Senhor tem trabalhado muito arduamente. O tempo deixou suas marcas em mim, Obrien disse calmamente e ninguém pode resistir à passagem do tempo. Não há muito tempo para mim agora. Eu tenho medo de que não seja capaz de presenciar o dia em que os homens derrotarão os demônios, tampouco que eu não possa suportar uma dor desconhecida. Mas você tem que continuar lutando até o dia em que, eventualmente, derrotamos o inimigo. Ou o contrário. Entretanto, mais uma derrota e seremos derrotados de uma vez por todas. Mine balançou a cabeça e disse, eu vou lutar até o último momento. Muito bom. O velho sorriu. Você fez muito bem recentemente. Você já adicionou mais de 1000 homens ao exército do julgamento para a igreja, e lá estão os 62 candidatos que vão participar da cerimônia de encarnação desta vez. O exército do julgamento atingiu seu maior número em toda a sua história. Vossa Santidade, o Senhor poderia me dizer quantos homens do exército da punição divina precisamos para derrotar os demônios? Mine hesitou por um momento antes de perguntar. Tudo o que sabemos sobre os demônios está no livro sagrado, e ainda o registro é fragmentado. Por exemplo, não está escrito de onde os demônios vieram, o seu número ou como eles lutam. Eu compreendo que não vou aprender estes segredos até eu me tornar o novo Papa, mas é que... Obrien estendeu a mão para detê-lo. Você está sendo impaciente, rapaz. Seja paciente. Não demorará até que você tome a coroa e se torne o próximo Papa. Então, todas as suas perguntas serão respondidas pelos arquivos armazenados no topo do templo secreto principal. A única resposta que posso dar-lhe agora é que quanto mais homens, melhor. Obrien respirou profundamente e continuou. Além disso, embora você não tenha sido convocado para a cerimônia de encarnação hoje, já que está aqui,
Espero que você ceda a cerimônia que seja. Kofi. Uma experiência para o seu futuro. Eu acompanharei você. Mine deu um tapinha nas costas do Papa para aliviar a tosse. Quando ele percebeu que o Papa começou a respirar com mais facilidade, Mine baixou a cabeça e disse: Sim, Vossa Santidade. Release capítulo 179. Era essencial para um Papa saber como conduzir uma cerimônia de encarnação de um candidato ao exército da punição divina. Quando Mine recebeu o antigo livro da punição divina de Sua Santidade Obrien, isso significou que ele estava qualificado para ser o próximo Papa. Mine tinha aprendido tudo o que estava escrito no livro. Ele sabia que para criar um guerreiro do exército da punição divina, eles precisavam sacrificar uma bruxa, cujo sangue seria misturado com a pedra da retaliação divina antes de ser injetado no candidato. Apesar de o processo ter sido melhorado várias vezes ao longo dos séculos, a essência não mudou e o número de bruxas limitava o número total dos soldados do exército da punição divina. Além disso, a vontade do candidato também determinaria significativamente o sucesso da encarnação. Depois de ler o livro, ele percebeu a razão pela qual a igreja pegava tantas meninas ainda na mais tenra idade. Antes de seus poderes mágicos se ajuntarem em seus corpos, as meninas eram exatamente como meninas comuns. Então, não havia nenhum sinal óbvio de uma bruxa em potencial. No entanto, uma vez que seus poderes mágicos começassem a convergir, seus corpos, órgãos e sangue seriam transformados. Portanto, não havia outra maneira de obter mais bruxas, exceto por expandir a escala de meninas novas nos mosteiros. Foi por isso que ele concordou com Éter. Afinal, tudo o que eles faziam era extremamente maligno, e todos os mais velhos tinham as mãos encharcadas de sangue, pois tinham abatido mais bruxas do que qualquer um dos executores. No entanto, a fim de derrotar os demônios e salvar a humanidade da destruição, eles deveriam continuar. Apenas o vencedor seria elegível para obter o favor de Deus. 2 homens do exército do julgamento estavam deitados no altar de encarnação. Eles eram Dylan, do batalhão avançado, e Tukertor, dos guardas da cidade sagrada. Mine já os conhecia, especialmente o último, que era um chefe de justiça. Embora eles estivessem com um sorriso no rosto, o arcebispo poderia dizer, pelos seus músculos tensos e seus punhos cerrados, que ambos estavam muito nervosos. Ele bateu levemente em seus ombros e os encorajou. Acalmem-se. Eu acredito que vocês irão conseguir. Meu senhor, quando chegar o momento, tudo o que preciso fazer é suportar a dor. Dylan, ainda ansioso, perguntou. Sim, apenas superar. Mine disse enquanto sorria. Seu nome é Dylan, não é? O senhor se lembra de mim? Dylan disse animado. Claro. Você pertence ao batalhão avançado e participou na defesa de Hermes ano passado. Seu capitão é Alicia, se não estou enganado. Sim, isso mesmo. Dylan disse, balançando a cabeça. Naquela época, nossa equipe perdeu muitos homens em uma batalha, e as bestas demoníacas híbridas mataram a maioria dos nossos irmãos. Pensei em como seria bom se eu tivesse a capacidade de matar os híbridos deformados. Por isso, meu senhor, eu quero ser um guerreiro do exército da punição divina. É muito bom ter a fé em ser mais forte para o bem de seus irmãos. Mine o encorajou antes de olhar para o chefe de justiça. E você? Tuketor, o que fez com que você tomasse a decisão de se tornar um guerreiro do exército da punição divina? Defender a nova cidade sagrada, meu senhor. Tuker disse com determinação. Os padres disseram que as bestas demoníacas virão mais fortes e em maior número nos próximos anos. Da última vez, eles chegaram até a muralha da cidade sagrada, e a catedral teria sido destruída se não fosse pelo exército da punição divina. Quero ser o escudo contra as bestas demoníacas e a lança para perfurar os inimigos. Muito bem. Vocês são o orgulho da igreja. De acordo com os passos descritos no livro, Mine aliviou a tensão e medo dos candidatos com uma conversa. Quando viu que eles estavam com as emoções à flor da pele, ele acenou com a mão e fez um gesto para continuar a cerimônia. Um guarda avançou para vendar os olhos e fixar firmemente com braceletes os membros dos candidatos no altar da encarnação. Depois disso, uma bruxa foi trazida e posta entre eles. Como uma bruxa que foi criada pela igreja, ela passou a maior parte de sua vida no mosteiro na antiga cidade sagrada. Após seu despertar, ela foi enviada para a área secreta principal, onde ela iria esperar pela encarnação. Um dia antes do sacrifício, ela seria forçada a beber muita água dos sonhos, um medicamento feito de dormideira e língua de vaca. 2.
para se certificar de que ela não iria ser despertada por quaisquer sons durante a cerimônia. Código Idade. Número 1, 18. O guarda respondeu. Esta era uma investigação de rotina, pois somente o sangue de uma bruxa adulta seria o suficiente para encarnar 2 homens ao mesmo tempo. Depois que Mine checou a lista de bruxas para chegar a uma confirmação final, ele anunciou que a cerimônia iria começar. Quando uma agulha requintada feita de prata foi inserida no braço da bruxa, seu sangue avermelhado fluiu ao longo da agulha para uma mangueira de couro que estava ligada à agulha para uma bacia de cristal sob ela. A parte inferior da bacia estava incrustada com diversas pedras da retaliação divina da cor azul claro. Com o tempo, o sangue gradualmente deixava as pedras submersas e, finalmente, encheu a bacia. Logo, as pedras da retaliação divina se alteraram. Devido ao fato da bacia de cristal ser transparente, podia-se ver claramente que as pedras azul claro estavam absorvendo o sangue. Depois de 8 minutos, as pedras desapareceram e o sangue turvo tornou-se claro. Enquanto isso, a cor do líquido passou de castanho avermelhado para um azul celeste. A operação, aparentemente simples, tinha levado dezenas de milhares de testes para concluir um procedimento completo e confiável. O livro antigo trazia todos os detalhes como as diferentes idades das bruxas, além de como estimar o volume de sangue de diferentes pessoas, como fazer a agulha de prata e a mangueira de couro, qual parte do corpo era mais apropriada para inserir e obter o sangue ou injetar o sangue, como escolher a qualidade e a quantidade das pedras da retaliação divina e assim por diante. O livro antigo ainda tinha registrado todas as falhas dos testes e as melhorias feitas, bem como o princípio geral da encarnação. Depois que o corpo de uma bruxa fosse alterado pelo poder mágico, seu sangue poderia fortalecer os órgãos e tendões. O candidato seria morto imediatamente pela injeção direta do sangue, portanto, eles teriam que mergulhar o sangue nas pedras da retaliação divina para dissolver esse poder desconhecido antes de injetar nos candidatos. Mesmo assim, o sangue era capaz de danificar suas mentes, de forma que os candidatos perderiam gradualmente seus sentidos e sua inteligência, de modo que seria deixado somente com seu instinto e sua força de vontade. Os que sobrevivessem à encarnação se tornariam tão fortes quanto uma extraordinária. Além disso, eles iriam manter a capacidade de resistir ao poder mágico, mesmo sem usar uma pedra da retaliação divina. Mine contemplava tudo isso e percebia como essa combinação era maravilhosa. O sangue de uma bruxa poderia matar pessoas. Da mesma forma, as pedras da retaliação divina também poderiam matar se fossem inseridas no corpo humano. Contudo, ao combinar o sangue e a pedra, eles conseguiam minimizar os efeitos indesejados. À medida que o líquido azul fluía através da mangueira lentamente para os 2 candidatos, as veias em seus braços e pescoços se tornavam mais protuberantes, e seus rostos se tornavam mais ferozes, como se estivessem sofrendo uma dor terrível. Dylan foi o primeiro a gritar e lutar enquanto estava no altar. Seus dedos estavam abrindo e fechando, e ainda assim suas mãos e pés estavam fixados, incapaz de se mover, de modo que depois de um tempo, seu corpo estava coberto por suor. Tucker não estava muito melhor. Ele rosnava constantemente, com seus lábios manchados de espuma sangrenta, enquanto todo o seu corpo tremia. Conforme o sangue na bacia diminuía, a voz de Dylan soava como se ele estivesse chorando. Ele gritou palavras sem sentido aleatoriamente, e sua pele começou a se dissolver. Seu corpo, de repente, estava coberto de fumaça branca. De acordo com o livro antigo, sua encarnação estava à beira do fracasso. Enquanto Mine hesitava, esperando um pouco mais para dar mais tempo para Dylan suceder e verificar novamente, o Papa segurou o ombro de Mine por trás e disse: "Chega, liberte-lhe da dor." Um guarda se aproximou e desembainhou uma adaga. Ele cuidadosamente cortou a garganta de Dylan e girou a adaga para acabar com sua dor. Depois de uma espera difícil, os espasmos de Tucker Thor aliviaram um pouco, sua respiração suavizou e sua pele adquiriu um tom de azul claro. Mine sabia que ele tinha sobrevivido à cerimônia de encarnação. Um sucedeu, enquanto o outro falhou. Mine suspirou com o resultado. Em pouco mais de 30 minutos, a igreja tinha perdido um homem leal do exército do julgamento, bem como desperdiçado a metade do sangue da bruxa. No entanto, como ainda haviam 60 homens esperando na fila, ele tinha que continuar a cerimônia. Quando toda a cerimônia terminou, Mine mal conseguia permanecer de pé. Ele cambaleou até o altar e sentou-se contra a parede, esquecendo completamente de etiqueta e boas maneiras. O Papa caminhou lentamente em direção a ele e ficou diante dele.
Para dizer a verdade, o seu desempenho me surpreendeu, meu rapaz. A primeira vez que eu conduzi a cerimônia, eu fui muito pior do que você. Eu tinha 45 anos de idade na época, e o forte cheiro de sangue me fez vomitar diretamente no altar, e eu quase arruinei uma bacia de sangue. Eu fui chicoteado severamente pelo papa anterior. Após a punição, ele me mandou voltar para o altar e continuar a cerimônia. Mine abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Então, descanse sua mente e tire um bom dia de folga. Sim, Vossa Santidade. O arcebispo respirou fundo e se ajoelhou para fazer uma saudação. Quando ele estava prestes a sair, de repente ele se lembrou do propósito desta visita. Oh, sim, o Senhor me chamou para a área secreta principal para... Oh, que memória ruim eu tenho. O'Brien balançou a cabeça em autodepreciação. Eu gostaria de dar a você um novo veneno recentemente desenvolvido. Um veneno? Mine perguntou, incrédulo. A área secreta principal tinha um departamento especializado na pesquisa da pedra da retaliação divina, como a pílula de inverno, a pedra fluorescente, a droga da loucura, etc. Assim que eles desenvolvessem novos produtos, estes produtos seriam distribuídos para os bispos e arcebispos. No entanto, ele nunca ouviu que alguém estava pesquisando venenos, pois isso era algo que, de acordo com o que Mine conhecia, os alquimistas deveriam estar muito à frente. Eles me disseram que descobriram por acidente. O Papa disse lentamente, você só precisa borrifar o veneno em cadáveres podres para fazer o trabalho. Ele tem um efeito de longo prazo sobre as pessoas em torno dos cadáveres. Este veneno irá nos ajudar em muito, pois os venenos comuns precisam ser ingeridos para fazer efeito. Os sintomas causados por este veneno só podem ser curados com um antídoto especial. Pergunte ao mestre Olho de Corvo se você quiser aprender mais. Eu acredito que ele pode ter um pouco para ser usado na Guerra dos Quatro Reinos. Assim que Mine ouviu estas palavras, o castelo do dente quebrado que estava demorando tanto tempo para ser derrotado, imediatamente surgiu em sua mente, bem como o Castelo Cinza, onde a situação de guerra estava em um impasse insatisfatório. Entretanto, ele conteve sua alegria e saudou novamente, antes de dizer, se o veneno for realmente tão eficaz como o mestre Olho de Corvo diz, ele realmente vai me ajudar muito. Realeazeit capítulo 180. Recentemente, Roland estava imerso em um clima agradável, sempre de bom humor. Mesmo quando ele estava sozinho em seu escritório, ele ocasionalmente cantarolava um pouco e recordava seu tempo feliz no cesto do balão de ar quente. Ana é tão adorável quando ela fecha os olhos esperando por um beijo. Só de pensar nisso, Roland já esboçava um largo sorriso. Além disso, a parte mais importante era o significado das palavras de Ana, que havia revelado seus sentimentos apaixonados por ele completamente. Naquele momento, tudo o que Roland pôde fazer foi beijá-la de volta com toda a paixão, que eles acabaram deitando no cesto, ao ponto de ele sentir uma leve dor nos lábios. Talvez o beijo tenha durado tanto tempo que deixou Ana sem fôlego, pois ela acabou mordendo ele em pânico. Independentemente disso, esta foi uma sensação de que ele não tinha experimentado faz um bom tempo. Desde sua adolescência, todas as habilidades românticas que Roland tinha aprendido por meio da TV, filmes, romances e quadrinhos puderam ser usadas agora, e sua parceira era a belíssima Ana. Roland acreditava que ele estava finalmente dando seus primeiros passos como um vencedor na vida. Respirando fundo e satisfeito, ele pôs a mão na gaveta para pegar alguns lanches e saborear mais um pouco essa alegria, mas não encontrou nada. E ele lembrava que tinha posto carne seca ontem ali mesmo. Roland olhou para Rouxinol que estava deitada de bruços no parapeito da janela. Ela estava assoviando e fingindo que estava olhando para alguma coisa lá fora. Roland tinha mudado propositalmente seus lanches de peixe seco para carne seca, na esperança de que Rouxinol não roubasse mais. Entretanto, parece que Rouxinol também gostava de carne seca. E foi neste momento que Roland ouviu passos vindo do outro lado da porta. Vossa Alteza, Sir Barrow pede para ver o senhor. Deixe-o entrar. Rouxinol não se escondeu como de costume. Em vez disso, ela puxou seu capuz para baixo, escondendo o rosto, e sentou-se em uma poltrona próxima à janela. O ministro adjunto Barrow abriu a porta e entrou. Quando ele viu que havia outra pessoa no escritório, ele ficou momentaneamente atordoado, mas se recuperou rapidamente. Vossa Alteza, os resultados do censo realizado este mês já estão prontos. Ele entregou um rolo de pergaminho. Já? Com a ajuda do registro de toda a população, é muito mais fácil fazer um censo agora. O ministro adjunto riu.
O senhor fez uma decisão muito sábia. Ah, agora ele tenta me elogiar. Roland abriu os pergaminhos que brevemente categorizava as pessoas em Vila Fronteiriça de acordo com os seus empregos. Isso tornava tudo muito mais fácil e claro de se ler comparado com aqueles relatórios pobres, dos quais eu não conseguia entender um único parágrafo inteiro sequer. A capacidade de Barrow em fazer relatórios tem melhorado significativamente. A primeira linha representava o maior grupo de pessoas, os servos, com um total atual de 3.628 pessoas, já incluso as pessoas de suas respectivas famílias. Na linha seguinte, havia uma nota que descrevia que o número de servos que eram agricultores estava em 1.500. Vossa Alteza, o senhor acha que o número de agricultores é muito baixo? Barrow disse, enquanto apontava para a primeira linha, de acordo com o que Sirius, do Ministério da Agricultura estimou, se quisermos pararmos completamente a importação grãos, talvez seja necessário dobrar as terras cultivadas e a mão de obra, a fim de satisfazer a necessidade de grãos em Vila Fronteiriça. Roland se lembrou de Sirius, que deveria ser o cavaleiro da família Lobo. As 1.500 pessoas que estavam na agricultura eram apenas do primeiro grupo de servos enviados. Os grupos subsequentes foram designados por Roland para as minas ou para as equipes de construção de Carlo. Todos eles tinham recebido a mesma garantia que, enquanto eles trabalhassem uma quantidade específica, eles se tornariam pessoas livres. Não tenho a intenção de importar grãos este ano, uma vez que há um monte de trigo armazenado no armazém do castelo, que é o suficiente para todo o povo por 2 ou 3 meses. Enquanto isso, esta nova espécie de trigo é bem diferente. Bem diferente? Barrow perguntou surpreso. Sim, você vai entender em breve. Roland sorriu. As novas espécies de trigo, aqueles dourados, foram reforçadas pela magia de ramos. 2. Roland pensou. Comparada com o trigo comum, cada planta triplicou sua produção. Esta colheita vai certamente surpreender a todos. É por isso que não precisamos colocar mais homens para trabalhar com a agricultura. Com a ajuda de magia especial de ramos, apenas um pequeno número de agricultores vai ser suficiente para produzir alimento para meu povo. Dessa forma eu posso salvar meus preciosos recursos humanos para o desenvolvimento industrial e construção urbana. Então, Roland continuou a olhar para o pergaminho. A segunda fileira continha os detalhes sobre arquitetos, seguida de uma nota complicada incluindo pedreiros, serventes, pedreiro britador, mestre de obras, oleiros etc. O número total chegou a mais de 1.100, e a maioria das pessoas eram servos que trabalhavam como trabalhadores manuais. A razão pela qual as casas e fábricas em Vila Fronteiriça foram erguidas em apenas um curto espaço de tempo foi devido ao envolvimento dos construtores no chamado Exército do Trabalho. A maneira como Roland acelerou a construção foi devido a um planejamento cuidadoso. Usando modelos, grupos responsáveis por tarefas e programações específicas, facilitou o rápido processo. A velocidade de construção ainda não tinha cumprido as normas de Roland, no entanto, a maioria das pessoas achavam o tempo de construção algo completamente fora do normal, chocante. A terceira linha descrevia a indústria de mineração e os trabalhadores. Assim como o que aconteceu no caso dos arquitetos, o número de residentes locais em Vila Fronteiriça tinha caído para apenas 25. A maioria de seus empregos estavam nas funções responsáveis por controlar o motor a vapor e administrar as minas. As outras 1.600 pessoas eram estrangeiras, incluindo os mercenários capturados na Guerra de Forte Cancioneiro e os servos que foram enviados aqui consistentemente depois da guerra, como preço de resgate. Houve algumas brigas nas minas. Barrow disse, principalmente por causa do conflito entre os mercenários e os servos. Vossa Alteza, este pode ser um problema em potencial. Há muitos deles, e se um motim explodir, os 25 gestores não serão capazes de controlar. Sugiro deixarmos o primeiro exército ajudar e realizar a guarda da mina. Bem, Roland pensou por um momento, tudo bem, que assim seja. Neste momento eu não tenho muita mão de obra para instituir a polícia. Vou ter uma palavra com machado de ferro. Um esquadrão de fuzileiros com 50 homens deve ser o suficiente. Vossa Alteza, o que é? Polícia. Você pode compreender a polícia como uma patrulha, exceto que a polícia possui mais funções. Praticamente, a polícia irá assumir o comando total da segurança da vila. Roland disse. Como não há nenhuma divisão entre violência interna, dentro das cidades e vilas, e violência externa nesta era,
Deixar os homens do exército controlar a segurança não fará mal algum e não incorrerá em situações como o que ocorreram na história sangrenta do passado. Roland pensou, antes de derrotar a igreja, não vou gastar mão de obra para formar um grupo secundário de proteção. A quarta linha era sobre o primeiro exército de Vila Fronteiriça. Depois da guerra contra o Forte Cancioneiro, o primeiro exército tornou-se famoso em toda a região oeste, pois eles derrotaram a coalizão de Duque Rian com uma logística de baixíssimo custo, além de minar completamente a coragem dos nobres de resistir. Roland, então, recompensou o primeiro exército de acordo com as suas contribuições. Foi quando ele decidiu aumentar o tamanho do exército para 600 homens. Assim que o recrutamento foi anunciado, a praça ficou repleta de candidatos. A partir deles, Roland selecionou 300 moradores que estavam com uma boa saúde e não tinham antecedentes criminais para integrarem o primeiro exército. Tudo isto foi de acordo com sua proposta e conceito de que o exército deveria ser formado por pessoas do povo, não de nobres. O resto cobriu o tópico de técnicos. Por exemplo, os trabalhadores que realizavam refinação e queima tinham aumentado substancialmente nos últimos meses, passando de não mais de 20 homens para 400 homens. Graças ao especialista em fornos laser, o forno da mina da encosta norte agora era capaz de produzir tijolos vermelhos, queimar cimento e vidro. 3. Além disso, havia 3 fornos em construção. Não demoraria muito para que os minerais, empilhados no pátio de estocagem, fossem refinados pela primeira vez em um forno de Cuba. Depois de formar os lingotes, eles seriam transportados para onde quer que eles fossem necessários. Quanto às pessoas que trabalharam na área de educação, química, indústria e pecuária, o total era menos de 50. Em outras palavras, do ponto de vista do censo, Vila Fronteiriça ainda tinha um longo caminho a percorrer. No entanto, para uma pequena vila, a mudança na composição da população, que passou de principalmente caçadores e mineiros a ser como era agora, e tudo isso só levou 6 meses, poderia ser considerado como algo fantástico. Hoje em dia, havia poucas pessoas que viviam da caça e a caça tornou-se praticamente um hobby. Além das pessoas que haviam se juntado ao primeiro exército ou assumiram a área da refinaria, ainda havia cerca de 1000 desempregados. Assim que terminassem as aulas de alfabetização estabelecidas pela Educação Universal, Roland iria começar o desenvolvimento industrial, empregando todo mundo nas fábricas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.